Salve, salve aí, família vascaína, voltamos com o nosso canal aqui, vamos Vasco. Meus amigos, hoje tem uma péssima notícia aí pro torcedor vascaíno. Martim Benítez pode sair do Vasco aí a qualquer momento, hein? Vamos explicar melhor essa situação. Vamos falar aí também do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue aí no G4, mas perdeu uma posição. E também vamos falar das mudanças que o Ramon Menezes pode fazer na equipe aí para a partida contra o Santos, hein? E também segue aí a busca do Vasco por reforço. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se. Se você é novo, é muito fácil, só se inscrever aí, é de graça. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Também me segue lá no Instagram. Pessoal, após a derrota aí para o Fluminense, o Vasco perdeu uma posição aí na tabela no Campeonato Brasileiro. O Vasco está atualmente na terceira colocação. O São Paulo acabou ultrapassando a nossa equipe. O Vasco vai enfrentar o Santos na próxima partida aí pelo Campeonato Brasileiro, na quarta-feira. O Vasco vai enfrentar um adversário difícil, que ontem saiu derrotado pelos Mulambo, né? E com certeza vai vir mordido para cima do Vasco, querendo vencer a todo custo. E o Vasco vai ter que ser inteligente, apesar de ter vários desfalques para essa partida, desfalques seríssimos no caso aí dos dois pontas, né? O Vinícius e o Thales Magno. O Ramon Menezes vai contar também com a volta aí do volante Bruno Gomes, que está recuperado da Covid-19. E também aí do volante Andrei, que estava suspenso na última partida contra o Fluminense. E para essa partida o Vasco pode fazer algumas alterações aí, né? O Ramon pode mudar o esquema tático da equipe e poderá entrar no time titular aí o Bruno César e também o Juninho. Talvez o Vasco poderá jogar com o meio campo um pouco mais inchado, somente com o Germancano de atacante, com o Martim Benítez tentando encostar mais. A gente espera que o Vasco consiga um bom resultado, porque os adversários já estão encostando. Uma rodada sem vencer, sem pontuar, é péssimo pra gente, né? A gente viu aí, perdeu pro Fluminense, o Fluminense já encostou no Vasco e com certeza o Vasco tem que fazer um jogo melhor para conseguir tentar algo grande na temporada. E tem que apresentar um futebol bem melhor do que a gente viu no primeiro tempo aí contra o Fluminense. O Vasco foi muito fraco na primeira etapa, dando espaço pro Fluminense. O Fluminense tomou conta da partida no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. O Vasco se livrou aí de tomar uma goleada no Clássico Carioca. Mas agora é trabalhar essa semana para quarta-feira chegar e tentar vencer aí fora de casa, né? Porque é muito importante o Vasco pontuar fora de casa. Na minha opinião, um ponto será bem-vindo, já que o Santos é o favorito para jogando lá na Vila Belmiro. Na minha opinião, o Santos tem um elenco melhor do que o Vasco, apesar de ter problemas críticos financeiros. A gente não adianta também a gente aqui mentir, né? A gente viu as limitações que tem no time do Vasco frente aí ao Fluminense e com certeza vai sofrer também contra o Santos, mas a gente confia na vitória, né? A gente viu o Vasco vencer o Ceará por 3-0 fora de casa. A gente torce para ver o Vasco fazer uma partida melhor e quem sabe sair vitorioso contra o Santos. E deixa aí nos comentários quem você escalaria aí no lugar do Thales Magno e do Vinícius, né? Que o Vasco provavelmente deverá mudar o esquema aí com a entrada do Bruno César e talvez aí do Juninho. A gente falou que agora, né, que o elenco do Vasco é limitado, o Vasco ainda segue no mercado buscando, tentando trazer reforço para a temporada. O Vasco já contratou aí o Carlinhos, meio campo, contratou o Guilherme Parede, atacante, o Neto Borges, lateral esquerdo e também a dupla que veio do Madureira, né, o Marcelo Alves, zagueiro, e o Igor Catatal, atacante. Esses jogadores que vieram do Madureira não estão tendo oportunidades e até o momento eu não entendi por que o Vasco contratou ele. Os jogadores sequer ficam no banco de reservas, não tiveram aí nenhuma oportunidade de nem mesmo estrear com a camisa do Vasco. Eu acho que foi um desperdício a contratação desses jogadores, sendo que, na minha opinião, eles nem devem entrar em campo. O Vasco segue monitorando o mercado, ainda não se tem uma informação concreta de quais as posições que o Vasco está buscando, mas na minha opinião, eu acho que uma é certeza que o Vasco está querendo, que é um zagueiro, né? O zagueiro que o Vasco quase trouxe, o Lucas Alves, jogador que estava jogando no futebol suíço, quase fechou com o Vasco, não finalizou a negociação e o Vasco provavelmente deve seguir no mercado tentando aí trazer mais um zagueiro para a equipe. Na minha opinião, o Vasco precisa de mais um zagueiro, um jogador no meio campo, um meio amador, né? Porque só o Martim Benítez não vai dar conta do recado. A gente vai falar já já da situação dele e também de um ponta, né, pessoal? Porque o Vasco ficou bem nítido na partida contra o Fluminense, que não tem elenco, não tem pontas aí para fazer a função de lado de campo, uma das funções mais importantes num time de futebol, e o Vasco tem que ir ao mercado para tentar trazer esse jogador aí para a equipe, para a disputa do Brasileiro, da Copa do Brasil
Brasil e também da Copa Sul-Americana. Deixa aí nos comentários quem você gostaria de ver jogando com a camisa do Vasco. Teve aí especulações da volta do Anderson Martins, que não vai acontecer, está totalmente descartada. O Anderson Martins não vai voltar para o Vasco. Teve o nome do Léo Gamalho especulado, né, pessoal? Atacante que está jogando no CRB. Eu acho que a função de centroavante não é tão assim necessária para o Vasco no momento. Temos o Cano, mas infelizmente se perder o Cano entra o Ribamar, né? Eu acho que a posição de ponta é muito mais carente do que de centroavante no Vasco atualmente. Eu acho que seria interessante o Vasco contratar um ponta aí, já que o Vinícius está fora, Thales Magno está fora, e se esses jogadores mais na frente tiver problemas novamente, o Vasco não tem quem escalar. Não quero ver o Gabriel Peck de titular mais no Vasco, pelo amor de Deus, não dá para ver ele jogando com a camisa do Vasco. E comenta aí qual posição você acha mais carente no elenco do Vasco hoje. Bom, meus amigos, e para fechar, vamos falar aí da situação do meio argentino Martín Benítez. Segundo a imprensa argentina, o Martín Benítez pode retornar ao futebol argentino a qualquer momento. O Vasco não teria pago ao Independiente a parte aí pelo empréstimo do jogador. O Vasco deveria mais de 200 mil dólares aí para o clube argentino pelo empréstimo do jogador. E infelizmente o clube argentino deseja a sua volta. Essa Argentina diz mais, que o jogador não irá permanecer no Vasco após dezembro. O Vasco tentou aí estender o seu vínculo até fevereiro. O Independiente negou totalmente, já que tem uma cláusula que permite o Vasco comprar o passe dele por 60% do seu passe por 4 milhões de dólares. E obviamente o clube argentino não vai facilitar essa permanência do meio-campo até fevereiro, já que eles desejam talvez a sua venda. E o Vasco infelizmente não pagou o empréstimo do atleta. Pode ser que o Independiente deseje a sua volta a qualquer momento e ele dê adeus ao Vasco, hein, pessoal? Muito séria essa situação aí do Martín Benítez, um dos melhores jogadores do elenco do Vasco. Se o Vasco perder ele, meu amigo, vai ficar bem difícil. Não tem armador no nosso time, não tem camisa 10. Tem o Bruno César, mas só o Bruno César não garanto que ele vai dar conta do recado, já que ele é um jogador que sempre está em fora de forma, tenta buscar sempre a melhor forma física e raramente consegue. E vai ser bem complicado aí se o Vasco perder o Martín Benítez. A diretoria vai ter que abrir o olho, correr atrás disso aí e resolver a situação do argentino para ele permanecer no Vasco, né? Já que infelizmente parece que depois de dezembro o Martín Benítez vai dar adeus em definitivo ao Vasco. Eu não acredito que o Vasco vai ter grana para bancar essa contratação em definitivo. Vai ser bem complicado a gente passar o resto do Campeonato Brasileiro sem um jogador tão importante na nossa equipe e no esquema do Ramon Menezes. Deixa aí nos comentários o que você acha. Infelizmente, a diretoria do Vasco deixando a desejar aí, não pagou o empréstimo do atleta e ele pode retornar aí para o futebol argentino. A gente que viu algumas semanas atrás o interesse de outro clube argentino na contratação do Martín Benítez. Ele permaneceu no Vasco, não retornou para a Argentina naquele momento e agora pode ser que ele saia por falta de pagamento do nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, infelizmente, muito séria aí do Martín Benítez, que pode dar adeus ao Vasco. Então, assim, vai caindo a todos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. É isso aí, é nóis!